em sintonia com as palavras. Enquanto não te vires sob certas necessidades, não saberás o valor que, não raro, assume uma única palavra a qual, no dia a dia, talvez estejas cansados de repetir aos outros por mensagem de encorajamento e paz. Muitos vocábulos, como, por exemplo, o valiosíssimo paciência, até que necessites dele, te parecerá recoberto de mera formalidade. Quantas vezes, pela simples força do hábito, já proferiste orações sem que, no entanto, te afervoraste na prece quanto te afervoraste ao experimentares o maior peso das provações que sobre ti se abateram? Não desconsideres, pois, a energia espiritual positiva que determinadas palavras encerram e não as pronunciem a esmo, como se fossem termos comuns destituídos de vida e luz. Quando te referires à palavra perdão e à palavra amor, dentre outras que enobrecem o vocabulário humano, procura entrar em sintonia com o significado profundo que, ao serem pronunciadas com ênfase pelos lábios de Jesus, elas passaram a ter para a redenção de teu espírito. Do Ajuda-te e o céu te ajudará, de Carlos Bacelli, por irmão José. Boa noite a todos, todos bem-vindos à casa, mais uma vez, mais um encontro. E a lição lida já é uma prece, já desperta uma reflexão em todos nós, né? Mas nós reforçamos também com a oração de abertura. Então, vamos buscar essa sintonia com o mais alto, pedindo a Deus e a Jesus que estejam conosco nesta hora, nesse momento. Que a proteção do nosso anjo da guarda se faça mais sentida, mais presente, para que a gente tenha as forças necessárias para a luta do dia a dia, para a luta pela corrigenda dos nossos vícios, dos nossos defeitos, a luta da vida diária em família, a luta pelo ganha-pão, os desafios, enfim, que se apresentam na nossa encarnação presente. Nos ensine, Senhor, sermos mais indulgentes com o próximo, mais pacientes em família, mais tolerantes, mais aptos, enfim, a receber a Tua mensagem, a mensagem do Teu Evangelho. Que a fé raciocinada, trazida pela doutrina espírita, ecoe nos nossos corações e nas nossas mentes, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Hoje nós vamos ter nosso irmão Alberto Sami, de Joinville, né? Conhecedor aí da doutrina, a partir de São Chico, depois Joinville, depois São Paulo, a vida profissional levou, está aqui conosco de volta, hoje junto lá com a Dona Lídia, lá na equipe da Casa da Prece, lá no Gravataí Navegantes, né? Trazendo a mensagem para nós, Alberto. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por vocês terem saído de casa para conversarmos um pouco mais sobre ansiedades. Tem alguém ansioso aí? Não. Ninguém é ansioso? Todo mundo? Você? Eu diria que hoje, não existe que não tenha uma ansiedade, ou várias, em vários momentos, da nossa vida. Provavelmente, a nossa humanidade, como hoje nós a temos, nunca passou um período de tantas transições. E o homem, nós, nunca estivemos tão pressionados na história da humanidade toda, com questionamentos, com dúvidas, como agora. Por quê? Esses momentos de reflexão do porquê essas transições estão ocorrendo tão rapidamente, e nós, no meio dessa tempestade, qual é o nosso papel nesta situação? Como nós podemos nos defender de tantas pressões? Eu diria que, nesses 20 anos que eu acabei de citar, o centro de tecnologia do nosso planeta, ele disparou.
há 20 anos atrás, tínhamos um celular pequitinho, um pouco antes, 5 anos, 10 anos, um grandão, não é? Hoje nós temos imagem nos celulares. Nós conversamos a qualquer momento com alguém que esteja no exterior. Você liga a televisão, é um show de imagens e você pode escolher o que você quiser ver. Coisas boas, coisas que não são boas. E quem tem acesso a tudo isso? Pessoas boas e pessoas que também trazem problema com essa tecnologia. Não é? Tudo isso nesse caldeirão em que temos um anúncio constante da espiritualidade de que o nosso planeta passa por uma transição. E esta transição nos pressiona. Nos pressiona por quê? Porque todos os dias, ao acordarmos, nós tomamos ciência daquilo que nós devemos cumprir naquele dia, não é? E são muitas tarefas. São muitas tarefas que muitas vezes também nós não damos conta. E isto começa a nos pressionar. Então, existe um pensamento antagônico. A minha mente está preparada para essa tecnologia? Eu estou pensando e acelerando o meu pensamento para acompanhar esta tecnologia? Ou isso não foi feito para mim? Ou essa tecnologia é apenas uma transição que a espiritualidade, cansada de esperar a evolução e o avanço do ser humano, continuou com os projetos científicos pelos quais o nosso planeta precisa passar, e nós precisamos correr atrás desse tempo que, entre aspas, estamos perdendo, não é? Muito bem. Nos nossos momentos de ansiedade, nós contamos também, nesses momentos, com situações hoje em que nós não conseguimos parar para refletir sobre aquilo que está acontecendo. Porque tudo à nossa volta também é muito rápido, não é? Além de que nós estamos recebendo hoje, mais do que nunca, situações que ocorrem à nossa volta, com amigos, com a nossa família, situações que muitas vezes não são agradáveis. E isso também costuma nos pressionar. Mas diria aos irmãos espíritas que não, essa situação é nova, não é? Essa situação das ansiedades, ela acompanha o ser humano, eu diria que é algo do espírito. Ela já acompanha desde a época do Cristo. Se não, vejamos: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Filipenses 4, 6, 7. Nós estamos falando de um momento, não é, em que, bíblico, de mais de 2000 anos atrás, onde já existia uma situação em que se pedia para que as pessoas não andassem ansiosas, não acelerassem os momentos e esperassem a criação da fé dentro de si. Quando Filipenses diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Naquela época, eles já solicitavam que nós aproximássemos mais a figura de Deus para nós. 2000 anos atrás, 2000 anos se passaram,
Nós podemos hoje pedir a mesma coisa. Se nós aproximamos mais a Deus, nós não vamos ter mais fé, não vamos acreditar mais, não vamos ter mais calma, mais tranquilidade, não vamos ter mais esperança, não vamos entender que aquela nossa ansiedade necessita do conhecimento de Deus para que Ele possa nos ajudar, que muitas vezes nós não fazemos isso. Nós nem pensamos em Deus e muito menos solicitamos em pensamento através da oração nenhuma súplica para solicitar uma ajuda tão necessária que todos nós precisamos. Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Quando Deus excede os sentimentos, essa frase encerra um pensamento de que Ele é o nosso Pai. Ele nos conhece, Ele sabe de nós, Ele sabe do que nós necessitamos. Mesmo antes que nós, em oração, o peçamos. O ansioso vive no futuro. Você não acha que o ansioso vive no futuro? Não é assim que a gente pensa? Não é? Não é isso? O ansioso simplesmente tem dificuldades em viver o presente. Pressiona a mente com dúvidas, com pressa, com a falta de capacidade reflexiva. O tempo para o ansioso passa muito rapidamente, sendo cruel com a sua agonia ininterrupta. Na ânsia em acertar, não se capacita para entender que pode estar em rota de colisão com as suas certezas. Então, nessa corrida em que nós nos colocamos para acertar, nós não paramos para reflexionar e fazer uma simples pergunta. O caminho que eu estou correndo, me sacrificando, tentando alcançar, ele vai me trazer uma felicidade no final? É esse mesmo caminho que eu preciso? Muitas vezes você está percorrendo na sua vida uma estrada e imaginando que é aquilo que você tem que fazer. E as coisas dão errado, as coisas não funcionam. E você se revolta. Por que comigo não está dando certo? Você já parou para pensar que você pode estar caminhando para um local que você não vai ser feliz? E os próprios amigos espirituais estão tentando demovê-lo desta ideia que você insiste em percorrer, em ir, em buscar, simplesmente porque você não para refletir. Você não toma os momentos sozinho, na sua casa, no seu quarto, na sala da sua casa, na praia, né? Para quem tem praia aqui, carro, no espetáculo. E aos 50 já quer estar próximo de aposentar. Pensa no que você está querendo. Será que você não está pensando errado? Será que o seu pensamento não está se tornando para você um vício? Um vício, uma viciação, onde tudo o que ocorre à sua volta não dá certo? São essas reflexões que o ansioso não percebe, porque ele fecha os olhos e dirige o carro em alta velocidade, sem preocupar-se com mais nada. Ele quer chegar a algum lugar, mas este lugar, quando ele chegar, é o local que vai lhe trazer felicidade? A decepção pode levar à solidão, desencanto, baixa autoestima. Nos caminhos que percorremos, nas experiências que vivenciamos, podemos encontrar situações que irão completar, no tempo oportuno, as necessidades para a nossa jornada existencial. Mas é com dificuldades que admitimos a vida como ela é, como ela se revela em todas as suas fases e nuances. E quando nós não admitimos a vida como ela é, como ela se apresentou para nós, não é? Como ela se revela
porque nós pedimos na espiritualidade que ela acontecesse assim. Que ela fosse desta maneira. Que nós tivéssemos dificuldades, porque são as dificuldades aqui no nosso querido planeta que nos fazem progredir. Mas nós não aceitamos. Quando as dificuldades vêm para nós não aceitamos. Nós achamos que não somos merecedores dessas dificuldades. Por quê? Porque muitas vezes colocamos a nossa vaidade, não é? Muitas vezes nós colocamos o nosso pensamento de orgulho na frente das nossas ações. E com isso, nós continuamos trabalhando a ansiedade dentro de nós. Ela vai se tornando um companheiro, uma companheira dos nossos dias e das nossas noites. Decepção pode levar à solidão, desencanto e baixa autoestima. Que decepção é essa? Quando você projeta para você uma vida e você não alcança esses objetivos num tempo determinado, aos 30 anos de idade eu quero estar formado, uma faculdade boa. Aos 40 já quero ter uma família, apartamento, carro. E aos 50 já quero estar próximo de me aposentar. Agora não mais, mas é uma ideia que nós já temos pré-determinada na nossa cabeça desde jovens. Então quando chega aos 30 anos de idade, você não conseguiu se formar. Aos 40 você não conseguiu formar uma família. O que é que está acontecendo na sua vida? Você começou a atrapalhar ou se atropelar com os seus projetos. Você correu e não conseguiu completar o seu destino, aquilo que você imagina que seja o seu destino. Certo? Então você começa a ter a decepção. Você começa a sentir as dificuldades que essa ansiedade te traz, porque ela vai martelando o corpo, ela vai trazendo a aflição, e você começa a perder o controle da mente. E essa solidão, esse desencanto, te levam para baixa autoestima, você começa a se arrastar pela vida, você perde a esperança. Nossas ansiedades completam um ciclo muito peculiar nas atividades diárias, onde colocamos como objetivo realizar o máximo no mínimo espaço de tempo, como nós acabamos de falar. Quando o alvo a ser atingido não se mostra palpável, ainda quando modificamos um sem fim de vezes as nossas tarefas e os resultados esperados não se concretizam, transformamos nossa fraude comportamental em sinistra tortura, aumentando ainda mais a ansiedade. O que é uma fraude comportamental? É a mentira que nós colocamos para nós mesmos acreditarmos. Aos 30 anos de idade vou estar formado na faculdade de medicina. Isso você pensou quando eu tinha 16 ou 15. O que você está fazendo com a sua mente? Você está fraudando a sua mente. Você está contando uma mentira para você. E você, obviamente, pode atingir. Você pode atingir esse objetivo. Mas no plano em que nós colocamos as nossas ansiedades, os nossos desejos, nós não devemos fraudar o nosso pensamento, imaginando que inevitavelmente nós vamos ter que alcançar. Precisamos ter planos? Precisamos ter planos. Precisamos achar um caminho? Precisamos achar um caminho. Mas ele tem que ser simples e de acordo com aquilo que nós conseguimos entender como seja a vida. Nunca forçando uma situação
que para nós será prejudicial. A ansiedade abre o caminho para o desânimo, para a baixa autoestima e finalmente para a derrota. E a derrota materializa o resultado altamente nocivo em nosso comportamento, em nossa existência. Perdemos a confiança. Não é verdade? Nós não perdemos a confiança quando nós estamos com a nossa autoestima baixa, nós não temos mais confiança. Não é? Nós não acreditamos mais em nós mesmos. Nos enganamos com falsas expectativas. Ao entender que estamos destinados a grandes realizações no campo do sucesso pessoal, iludimos o nosso comportamento. Eu vou ser um apresentador de TV, não é? Eu vou ser famoso, vou ser um cantor famoso. Eu vou ser reconhecido. Quando percebemos que este êxito pessoal não se concretiza, não temos maturidade suficiente para reprogramar as aspirações que perdemos. Decidimos muitas vezes abandonar a tudo, todos, isolando-nos mental e socialmente, subtraindo, se não houver cuidado, a própria existência. Esquecemos de ser felizes com menos, onde menos pode ser muito mais. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, a qualquer momento. Esse desencanto e uma atitude extrema de tirar a própria vida, a própria existência. Não é? Nesse trabalho que o nosso irmão citou, que a casa vai fazer, o CVV, né? Centro de Valorização da Vida, nós temos hoje dados da Organização Mundial da Saúde que diz que a cada 4 segundos no nosso planeta, uma pessoa tira a sua vida. No Japão e também em outros lugares, em outros países, o suicídio muitas vezes ele torna-se coletivo. Os jovens, até 30 anos de idade, reúnem-se, combinam para tirarem a vida no mesmo dia, na mesma hora. O que é que está acontecendo conosco? O porquê do vazio, da existência, o porquê a falta de vontade de viver. São chaves que a nossa mente controla. A nossa mente espiritual controla esse fusível, diríamos assim. Há 4 dias atrás, estava conversando com um médico de Joinville que me contava uma história de um amigo que tem a vida sem problemas financeiros, sem problemas existenciais, que tem esposa, filhos, casa na praia, bom carro, que não se preocupa em termos financeiros, foi fazer uma viagem para o Peru. Ele, a esposa e mais um grupo de amigos. Ele é médico. Em Lima, no Peru, absolutamente perfeito. Desceram, começaram a frequentar os restaurantes de lá, numa bela noite. 4 ou 5 dias depois que eles tinham chegado, ele passa na frente de um hospital, olha para o hospital e diz para a mulher que ela não entrasse com ele no hospital, que ela não levasse ele para o hospital, de jeito nenhum, porque ali ele iria perder a vida dele. Assim, do nada. E que eles retornassem imediatamente para o hotel, que ele queria ir para o hotel, abortaram a viagem, voltaram para Joinville, isso é bem recente, e esse médico então internou-se por 2 meses e ainda não está bem. Muito bem. Esse é um exemplo apenas que eu queria colocar para vocês do que pode acontecer com qualquer um de nós quando nós antagonizamos o nosso pensamento. A nossa vida, ela deve seguir uma rotina que precisa ter determinadas
circunstâncias em torno de nós. Precisamos de religião. O espírita não pode dizer que não sabia, quando ele toma atitudes extremas. Nós precisamos de religião. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos controlar a nossa mente. No sentido de que a fé, do que aquilo que nós estudamos numa casa espírita, do que aquilo que nós ouvimos de outros palestrantes, que lemos, que buscamos nas bibliotecas das casas espíritas. Chico Xavier tem mais de 450 livros. Precisamos ler, precisamos tomar atitudes diferenciadas em relação ao nosso dia a dia, para que nós possamos dominar a nossa mente espiritual. Porque quando nós fazemos isso e antagonizamos o nosso pensamento, a mente espiritual, ela começa a perder o controle do corpo. Ela começa a perder o controle do corpo. Não existe mais o controle no sentido de que você, que tem no seu corpo os centros vitais, que distribuem a energia vital nos pontos corretos do corpo, quando eles estão desarmonizados, o seu corpo começa a desarmonizar. Então essa ansiedade que está perdendo o controle e que o espírito não está mais conseguindo recuperar, ela começa a atingir determinados pontos do nosso corpo. Envelhecimento precoce, problemas digestivos, não é? Problemas vários que vocês já ouviram falar também, vontades repentinas, desânimos repentinos, mostram que nesse momento nós precisamos parar, refletir sobre as nossas ansiedades. Decepção pode Precisamos levar a desacelerar. Desencanto. Precisamos entender que nós não vamos controlar o mundo. Que decepção é Que essa? nós não vamos controlar muitas Quando vezes você projeta para você nada. Que nós muitas vezes não viemos nem para controlar nada. Nós viemos aqui para uma experiência espiritual. As ações que nos aproximam das fontes do prazer e da sofisticação são breves passagens da vida, sem o sabor da conquista permanente para o despertar espiritual, como vícios que entorpecem os desejos transitórios e resultam em fadiga para o corpo. Assim devemos entender a maior parte dos desejos passageiros, que forçam constantemente o ser humano para o que ele tem de pior. Quando nós lemos esse subtexto, entendemos que essas fontes do prazer são esse fast food que se transformou, não é? Rede social. Quando você olha em volta de você, tudo passa rápido. Os casamentos são rápidos. Namorar hoje é muito rápido. Começa num dia, termina no outro. Casamento muitas vezes não demora mais nem um ano. Então, a mente espiritual, ela não foi programada para isso. Ela foi programada para ter uma estabilidade de evolução emocional. E ela está num movimento contrário. Ela está indo ao contrário do qual ela foi programada e também da nossa real motivo de existência, não é? Aqui no nosso planeta. Roberto, isso é tão verdade que na minha profissão hoje, eu sou jornalista e assessor de imprensa, a gente tem que se preocupar, quando faz uma matéria, em elaborar o título mais apropriado, que informe melhor, porque os estudos dizem que 85% leem apenas os títulos, inclusive eu.
as pessoas não entram mais se informando. Daí o risco de mais um desses males modernos, que são as fake news, né? Sim. Produzidas aí, muitas, o tempo todo, porque as pessoas não leem, as pessoas não entram, não se informam qual é o site que está, qual é a fonte que está trazendo, qual é o site, e você vê lá o título, e assim, eu já compartilhei fake news, quem nunca, né? Você entra e você compartilha e você vai jogando para frente aquilo, e numa inteligência artificial o algoritmo também vai jogando cada vez mais para frente, e você espalha muitas vezes uma coisa desastrosa e mentirosa nesse fast food que nós temos hoje. Sim, e é um fast food geral, né? Geral. Que é fast food de comida, fast food de roupa, é verdade? É isso? É um fast food de onde nós, o que temos dentro da casa, queremos trocar, compramos uma televisão hoje, 42 polegadas, amanhã nós queremos uma de 50, não é? O celular de hoje, daqui a 2 anos, ele já não é mais o celular que está servindo, porque você quer um celular mais moderno, carro também, enfim, esse fast food está acelerando de maneira incorreta a nossa mente. Ele está indo numa direção contrária, vou repetir, àquilo, ao objetivo que nós viemos trazer para o nosso espírito evoluir aqui no nosso planeta. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. É exatamente o que a gente está falando, não é? Todas as coisas eu posso comprar, mas muitas vezes eu não tenho dinheiro para comprar outras coisas. E isso não pode me deixar ansioso, não pode acelerar a minha mente, eu não posso me revoltar com isso. Eu tenho que entender que Deus está me dando aquilo que eu devo ter. Posso conseguir mais? Sim. Dentro do aspecto onde nós não tenhamos que acelerar a nossa mente, e obviamente o nosso corpo, para irmos em direção a algo que não vai nos pertencer. Na juventude despertamos para os interesses generalizados da vida. Verdade, não é? Quando somos jovens queremos tudo. Nossa ansiedade transparece em cada fase, porque estamos cheios de planos para o futuro. A atividade mental que relaxa e ao mesmo tempo produz, precisa ser cultivada. Não é artificial. Nós precisamos ler a leitura, como disse o nosso irmão, não é? Nós não podemos nos transformar em espíritos que leem títulos apenas. Nós precisamos de conteúdo, do contrário, estaríamos numa rota divergente daquilo que o espírito necessita, que é o conhecimento, para podermos progredir, evoluir. Não deve perder esperança, o irmão, a confiança com o passar dos anos evidenciando a ansiedade e solidão. A porta aberta da maturidade, ela vem indicar a correção, algumas vezes nem sempre é tardia. Então, sempre pensemos o seguinte: podemos mudar, eu tenho que refletir, eu estou no caminho errado, eu posso recomeçar, eu preciso ter esperança. Quando você pensa desta maneira, você redireciona a sua vida e o que está em volta de você para um caminho melhor, porque você parou para pensar. Certo? Você está vendo que isso aqui não está dando certo. Vou parar e vou começar de novo. Não posso insistir com os erros, porque do contrário, a minha ansiedade vai aumentar e depois, lá no futuro, nós vamos colher esse preço, muitas vezes amargo, não é? Aqui a gente tem algumas, diríamos assim, faces, não é? Que mostram, que nós vemos às vezes todos os dias. O rosto, ele transmite, e muitas pessoas no nosso conviver diário, não é? Essa ansiedade que se estampa. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. É isso que o espírita tem que pensar sobre a ansiedade. Não ajunteis tesouros na terra. Não vamos
deixar a nossa vida ser dominada por tesouros que ao final da existência vai ser a nossa recompensa. Porque nós não evoluímos e ao voltarmos para a nossa casa espiritual, o que é que nós vamos encontrar lá? Um vazio. Não é? Não vamos poder levar nada. Mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vocês já ouviram muitas vezes esta frase, certo? Mas nós precisamos refletir em Mateus 6, 17 e 21, que nesse texto simples, Jesus queria dizer para nós, que estamos sentados aqui 2000 anos depois, que essas nossas ansiedades têm que ter um final. Aqui, na presente encarnação, nós precisamos mudar a nossa história. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Não é isso, não é verdade? Quanto mais a gente tem, muitas vezes mais a gente se preocupa, porque quer manter, e quanto menos, na simplicidade, a gente vai administrando as coisas, sem aquela preocupação excessiva que domina muitas vezes a nossa mente. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha só que frase de Jesus, que poesia, que pensamento de esperança, em dizer assim: irmão, tenha calma, não há necessidade de desespero, tire essa aflição do seu coração, vem comigo, dá a mão para mim, eu sou Jesus, eu vim aqui para mostrar o caminho para você. E esse caminho de esperança, esse caminho de dizer que a nossa vida aqui é breve, mas necessária, ele é recheado de coisas boas também. Quando nós acertamos o tom da vida, o tom da vida. Não briguemos com a nossa mente, não briguemos com o nosso corpo, não briguemos com aquilo que a religião quer colocar para nós dentro do espiritismo, e nós estamos indo para um outro lado. Somos ótimos sentados escutando, e depois, quando vamos embora, esquecemos. Por que a gente não continua mexendo o nosso coração quando nós saímos de um local de aprendizado e vamos para casa com aquele pensamento, reflexionando sobre essa necessidade? Precisamos ter menos vaidades, nos preocuparmos menos com o espelho. O que é o corpo? O corpo é a representação necessária que nós temos para andarmos aqui por um tempo. Ele é orgânico e vai ficar aqui. Precisamos cuidar do nosso coração espiritual, da nossa evolução, do nosso aprendizado. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os pagãos procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas as coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não é uma verdade? Eu não estou falando somente da nossa doutrina espírita. Eu falo de outras, todas religiões sérias, onde os irmãos cristãos buscam a felicidade, a paz e a fé. E os que acreditam em qualquer casa onde Deus esteja presente,
que esta fé exista e esteja ali, ele vai ser feliz. Se ele seguir os passos corretos, ele vai deixar a ansiedade de lado. Ele vai acreditar. Ele vai caminhar com uma postura diferente. Vai ser virtuoso. Vai procurar conhecer. Vai estudar, vai ler. Deus conhece o teu destino e comanda a tua vida. O que ocorre, mereces. O que ocorre, nós merecemos. A fim de conquistarmos novas marcas na escala da evolução. Deus é Pai misericordioso e vela por ti. Nós temos um Pai, um Deus, que nós não éramos nada. Nós não existíamos. Nós éramos éter. E Deus nos criou. Somos filhos desse Deus. Jamais te consideres desprezado, resvalando pela rebeldia e blasfêmia. O homem deve treinar coragem, resignação, sem cujos valores permanece criança espiritual. Você já pensou quando você chegar do outro lado? Começar a enxergar tudo aquilo que você fez aqui e falar assim, fiz tudo errado. E agora? Quando é que eu vou ter outra oportunidade? Dizem que a população espiritual ao redor do nosso planeta, não é infinitamente grande para nós furarmos a fila para voltar para cá. Não tem como. Deus não tem preferências e nos ama a todos. Deixa-te conduzir pelas ocorrências que não podes mudar e altera com amor aquelas que irão te beneficiar. Desesperar nunca. Joana de Ângeles nos diz isso. Deus não tem preferências. Ele nos ama a todos. Ele não ama mais aquele que tem um carro melhor, ou uma casa melhor. A gente tem que pensar que talvez esse irmão, numa outra encarnação, era um mendigo. E ele soube suportar a encarnação como mendigo. E está tendo uma recompensa, talvez, nesta encarnação, em que ele está bem, de descanso da vida que ele passou em outra existência, totalmente atribulada. Não devemos ter inveja no nosso coração, de ninguém. Não devemos querer ao outro aquilo que não iríamos querer para nós. A inveja, ela é um terrível obstáculo que se instala hoje para o progresso da humanidade. Chegamos a um ponto, meus irmãos, em que nós estamos precisando correr atrás da ciência. Ciência e religião devem caminhar juntas, para que nós possamos trabalhar isso muito bem. Hoje não é assim, nós não estamos nessa situação. Hoje nós estamos tendo que correr para recuperar o tempo perdido. Sejamos plenos, sejamos felizes. A vida é feita de escolhas e a minha escolha é ser feliz. Se nós pensarmos nessas frases finais da nossa conversa de hoje, de sermos plenos, o que é ser pleno? É ter um programa de vivência que nos traga, ao mesmo tempo, a evolução que nós necessitamos, a religião que é imprescindível na nossa vida, sem ela não iremos a lugar nenhum, e, obviamente, a nossa família em volta de nós. Olhemos sempre para o irmão, não só da família da casa, da família da casa espírita. São nossos irmãos, não é? São nossos irmãos que necessitam desse carinho,
desse entendimento, precisamos mais do que nunca sermos plenos de atitude, plenos de virtude, corretos, para podermos deixar as nossas ansiedades, as nossas tristezas, as nossas aflições e, consequentemente, as nossas doenças, que vão se instalando no nosso corpo pela falta de sermos plenos. Sejamos felizes. Muito obrigado pelo convite de estarmos aqui hoje, nessa noite, de gala, porque sempre que nós falamos de Deus, sempre que nós falamos de Jesus, sempre que nós falamos da espiritualidade, nós estamos nos referindo ao que o espírita precisa se referir. Sempre que nós nos reunimos em conversa, porque essa é uma conversa que nós estamos tendo, para nos ajudarmos, não é? A seguirmos um caminho, todos nós juntos. Sempre que nós nos reunimos em nome de Jesus, dentro de uma casa espírita, nós buscamos essa felicidade, esse bem-estar nas palavras, nos olhares de vocês, e por isso eu agradeço esse convite, agradeço a atenção de vocês, o carinho por terem me escutado, que Deus os abençoe a todos. E que quando vocês voltarem para casa, possam levar mais tranquilidade no coração, menos ansiedade e mais Jesus. Que assim seja.